Queridos. Amém, queridos. Graça e paz. Glória a Deus, né? Nós estamos no nosso Tadel, no nosso culto de meio de semana. Estamos aqui para glorificar o nome do Altíssimo, para falar do seu amor, do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia, né? Dessa bondade salvadora, né? Dessa graça poderosa que nos alcançou. E eu queria ler com os amados um texto que está no livro de João, no capítulo 14. E eu estava lendo e, Senhor, qual a palavra que a gente leva para a abertura, né? E me lembrei desse texto, e agora, quando eu lembrei dele, foi antes mesmo que o Ministério de Louvor até falasse dele, e vinha lembrando dele, depois eu lembrei de novo o texto de abertura, o texto que a gente vai trabalhar, e quando eu chego aqui, eles estão cantando exatamente essa música, uma música que é a palavra, né? Então hoje nós vamos ler a palavra, cantar a palavra e viver a palavra, né? Amém? No livro de João, no capítulo 14, no verso 1 e 2, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Queridos, que afirmação mais poderosa para a nossa vida, que afirmação que nos traz uma paz e uma convicção que nós estamos fazendo a coisa certa e que nada demais vai nos arrancar da mão do Senhor, nada pode nos arrancar da mão do nosso Deus, do Altíssimo e do seu Filho. Ele disse: discípulos, não tenham medo, não precisa vocês desmaiarem de medo, ficar com o coração apavorado. Não, eu vou embora, mas eu só estou indo preparar lugar. É por um tempo, mas eu voltarei, porque na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do meu pai não é só para mim, o espaço que tem lá não é só para mim, não, o espaço que tem lá é amplo, é grande, e o desejo do meu coração é que todos vocês estejam aonde eu estou. Querido, e é bom que a gente compreenda isso, e que a gente lembre que o Senhor Jesus nos disse que há muitos lugares, e que Ele veio preparar esse caminho, e Ele veio falar para nós, e disse para os primeiros discípulos, aqui Ele está falando para os seus discípulos, porque os discípulos, Ele disse que ia morrer, os discípulos estavam atemorizados, estavam com medo, e Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. E a gente precisa lembrar disso, querido, e lembrar que tem muitas pessoas que ainda não têm lugar nessa casa, que ainda tem pessoas que ainda não chegaram nesse lugar, que ainda tem pessoas que ainda não se decidiram para morar nessa casa, e nós, como os discípulos de Jesus, nós precisamos dizer: ei, Deus preparou um lugar para você, um abrigo. E tem um salmo que diz que a andorinha, Salmo 84, diz que a andorinha achou ninho para si, o pardais lugar para criar os seus filhos. Como eu gosto desse texto, porque se animais, se aves insignificantes, sabe, ninguém vê uma andorinha presa numa gaiola para cantar porque é bonita, nem tão pouco um pardal, ninguém prende um pardal para cantar, para passear com um pardal, que não é a coisa correta, prender passarinhos, mas ninguém vê isso. Mas se esses animais, essas aves, esses passarinhos que não têm nenhum valor comercial, não tem nenhuma beleza em si, acham lugar na casa do Senhor, ainda mais nós. Ainda mais nós, então nós mesmos precisamos nos preocupar com aqueles que ainda hoje, ainda não tem um nome escrito no livro da vida, e nós precisamos dizer para essas pessoas, levar essas pessoas a entenderem que elas precisam tomar um passo, uma decisão para Jesus, e que nós possamos nos alegrar, quanto mais pessoas entram na casa do Pai, quanto mais pessoas acharem lugar nessa casa de paz, de amor, nessa casa de receptividade, nessa casa de bondade, sabe? A casa desse pai é a casa da onde aquele filho pródigo saiu, e depois ele volta, e lembrando que na casa do pai dele, nem os empregados do pai dele eram tratados mal. É esse lugar que nós estamos, querido. Então não se turbe o coração pelas circunstâncias desse tempo, não turbe o coração pelas dificuldades
pelos murmúrios, por aquilo que as pessoas estão dizendo, por aquilo que vai acontecer amanhã ou depois, não. Eu conversava com o pastor José, perguntei como é que está. Ele disse, não, está tudo bem. E a gente falando dessa situação que está, que não se pode abraçar, não se pode isso. Ele falando da palavra, se vivermos, vivemos para Cristo. Se morrermos, morremos para Ele. Não que Ele vai sair atrás da morte. Morte, onde é que tu está, morte? Nós estamos todinho te procurando. Não, mas temos convicção no nosso coração que o Pai, ou que o Filho, já nos conquistou para Ele, e que tem um lugar na casa do Pai, que esse lugar é nosso, e esse lugar está com o nosso nome. Esse lugar foi preparado para nós antes da fundação do mundo, para que nós venhamos ocupar esse lugar. Você tem essa convicção no coração? Como é que está o seu coração? Seu coração está convicto nisso? Seu coração está convicto? Seu coração está convicto que há um lugar e que esse lugar é seu e que ninguém toma, porque foi Cristo que nos colocou nesse lugar. Queridos, se nós temos essa convicção, então vivamos por essa convicção, caminhemos por essa convicção, nos apeguemos a ela e andemos com ela com toda convicção, com todo fervor, sabe? Nos despojemos do velho homem e caminhemos para o Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós lemos esse texto em João, que diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Pai, se tem alguém que está com o coração preocupado, Senhor, o coração em aflição, Senhor, pensando no dia de amanhã por qualquer situação, que possa lembrar que o Senhor Jesus disse aos discípulos dele, os quais ele não veria mais, ele não caminharia mais com eles. Ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo preparar essas moradas, porque aonde eu estou, na casa do Pai que eu estou, vivendo com o Pai como eu estou, morando junto com Ele, me relacionando com Ele, esse é o desejo do meu coração, para que cada um de vocês estejam lá. Foi por isso que Ele veio, queridos, e foi por isso que Ele voltou ao Pai, para preparar esse lugar. Senhor Jesus, nós ansiamos pela tua volta, Senhor, porque nós sabemos que há um lugar preparado, e eu sei que quando o Senhor vier, nós subiremos e estaremos contigo, nesse lugar que o Senhor preparou para os teus filhos, para aqueles que creem no teu nome. Então todos aqueles que creem, e aqueles que hão de crer, como tu disse em João 17, que todos estes, papai, sejam aqueles que nós iremos buscar, sejam aqueles que nós falaremos do teu nome, e que responderão o teu chamado. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos os agentes do Senhor nessa geração, nesse tempo agora, Senhor, que nós possamos ouvir a tua palavra e sair a semear, como aquele, Senhor, que semeia em lágrimas, que volta com os feixes em alegria. Pai, em nome de Jesus, Pai, que esse desejo, que essa alegria, que essa vontade venha permear, venha tomar conta do nosso coração, encher o nosso coração dessa convicção, dessa virtude de falar do Senhor, de andar em convicção que o Senhor preparou um lugar para os seus filhos ficar, e é nesse lugar que nós queremos estar, é nesse lugar que nós queremos permanecer, para a glória do teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, mas aplaudir como quem tem convicção, com pessoas que são convictas daquilo que o Senhor fez por você, ou que fez por nós. Amém, queridos? Graça e paz, igreja. Aleluia, Jesus. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. Comece a refletir no amor de Deus. Comece a pensar o quanto você é amado pelo Pai, que até aqui Ele tem te ajudado, Ele tem te sustentado. O que lhe aflige nessa noite? O que tem lhe tirado o sossego? Eu quero te dizer, amada igreja, que tudo isso aqui é passageiro. Um dia nós estaremos com o nosso Pai, com o nosso Pai amado, bem pertinho dele. E nós temos um lugar lá no céu. Tudo nessa terra aqui é passageiro.
Então eu te convido neste momento a fechar os seus olhos e a se conectar com o seu lar que o seu Pai foi preparar lá no céu. Aleluia, Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Você pode declarar isso nessa noite. Eu quero te amar cada dia mais e mais. Deus está neste lugar, amados. Deus está neste lugar. Você pode declarar isso a Ele. Senhor, eu te amo e quero te amar cada dia mais e mais. Quero me esvaziar de mim mesmo e me encher de ti, Senhor. Cada dia eu quero ser cheio do teu amor e quero transbordar mais de ti, Senhor. Jesus, adore a Ele. Jesus, Jesus, declara
nosso Deus. Querido, eu acho que esse é o maior desejo do nosso coração, é o maior desejo de Deus. Olhamos a palavra. Jesus, voltou. Mateus 16, 24 a 28. Mateus 16, 24 a 28. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir a mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém, queridos? Poder sentar. Amém. Queridos, Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles precisavam seguir os seus passos, e nosso tema hoje é seguindo os passos de Jesus. Como é que nós estamos nesse processo de caminhar com Jesus, de seguir os passos de Jesus? Será que nós estamos seguindo, nós estamos caminhando, nós estamos seguindo, pisando, colocando os nossos pés aonde Ele colocou os seus pés? As nossas pisadas estão exatamente onde Ele colocou as pisadas. Isso fala não de caminhada simplesmente literal, mas fala das ações que nós estamos tendo dentro do ministério, dentro do reino, da chamada de Jesus para as nossas vidas. Como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus fez? Essa é a nossa grande pergunta. Querido, o chamado de Jesus para os discípulos tem um certo custo, ou tem muito custo. Custa muito. Custa o seu desejo de que você tenha ser entregue. Não somente quando o custo não é só, o custo é alto. E não somente, querido, quando for fácil. O chamado de Jesus para a caminhada não é só para você seguir quando for fácil, quando for bom. O preço é alto a se pagar. O chamado dele é para a dificuldade. É quando for difícil, quando for inconveniente, que não for segundo as suas convicções, a sua conveniência, mas principalmente nos momentos de maior dificuldade, ou que você tiver que negar o seu eu, que você tiver que passar pelas dificuldades, são nessas horas que a gente prova ser discípulo dele. Porque foi na hora da cruz que todo mundo pôde ver que verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. É quando ele está pregado no madeiro, e que as pessoas que estavam embaixo, e quando começa a haver uma mudança na atmosfera da terra, quando os mortos começam a sair do sepulcro, quando o dia se transformou em noite, houve terremoto, então as pessoas dizem assim: gente, verdadeiramente esse homem é um justo. Esse homem... Mas Jesus não abriu mão do chamado do Pai. E ele foi à cruz. Todo o tempo, querido, Jesus está indo para a cruz. A partir do momento que Jesus começa o seu ministério,
A caminhada de Jesus foi uma só, caminhando para a cruz. E é isso que nós precisamos entender e saber se nós estamos caminhando nesse sentido. Porque quando nós estivermos caminhando nesse processo, então nós estamos seguindo as pegadas de Jesus. Verdadeiramente nós estamos dia após dia caminhando na sua pegada. E nesse texto nós vemos alguns processos que Jesus vai fazendo, que Ele vai nos chamando. E nós precisamos entender, será que verdadeiramente eu sou nas pegadas de Jesus? Porque esse texto que ele diz, o primeiro versículo, ele diz o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Qual o primeiro passo? É o permanecer, querido. Jesus está dizendo que se alguém quer vir após ele, se alguém quer ser discípulo dele, tem que permanecer. A primeira coisa que nós precisamos é permanecer, mesmo em meio às dificuldades. Porque aqueles que retrocedem não são discípulos dele. Aqueles que pararam no meio do caminho não são discípulos dele. Paulo vai dizer que ele combateu o bom combate. O que é que Paulo está dizendo? Gente, eu carreguei a minha cruz na hora que eu entrei. E agora eu não estou abrindo mão da cruz, não. É porque chegou o fim. E eu já sei que no fim... Por que eu sei que chegou o fim? Porque eu estou vendo uma coroa da justiça lá do outro lado da fita. Né? Geralmente o corredor, alguém que participa de alguma prova, no final da corrida, quem chega primeiro tem uma fita, né? E você chega, estufa o peito e passa. Pois Paulo está dizendo exatamente isso. Que ele vai chegar lá, e lá vai ter uma fita para ele, metaforicamente falando e lembrando de coisas desse mundo. Não que vai ter uma fita para nós, mas vai ter uma coroa. O Senhor Jesus vai estar lá na chegada, nos esperando. Sabe, quantas pessoas no mundo, secularmente, superam dificuldades, superam limites, porque tem alguém que disse, olha, eu vou estar lá na sua chegada, eu vou estar lá quando você chegar. Quantas pessoas estão ao longo da caminhada dando força, dizendo para você, ei, vai, corre, vambora, você vai conseguir. E você vai fazendo das tripas coração até chegar. Porque alguém te impulsionou, porque alguém falou para você, porque alguém... É o que Jesus está nos dizendo. E no livro de João, no capítulo 12, 26, João 12, 26... Jesus vai dizer, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estarás também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Então, aquele que permanece, no final da sua jornada, será honrado pelo Pai. No final da sua caminhada, quando você chegar naquele lugar, o Senhor vai estar lá te esperando. Qual o próximo passo? Nós precisamos anegar a nós mesmos, querido. Para servir Jesus, não pode haver conflito entre a minha vontade e a vontade dele. Não pode haver conflito entre o meu desejo e o desejo dele. Ou vai permanecer, vai prevalecer o desejo dele ou o meu desejo. E Jesus está dizendo que a gente precisa negar a nossa vontade. É o preço de ser discípulo. É o preço de ser um servo. E como servo, Jesus foi exemplar. Aquilo que o Pai mandou ele fazer, ele fez. E ele não retrocedeu. Ele foi até o final, carregando uma cruz, uma pesada cruz. Então Jesus está dizendo que nós precisamos carregar uma cruz. E os judeus sabiam muito bem o que era carregar uma cruz, era uma vergonha. E por muitas vezes nós vamos passar por vergonha, querido, para servir Jesus. Por humilhações, por escárnio. E no meio do caminho alguns desistem, porque tem que passar por vergonha, por humilhação. Mas foi o que Jesus fez. Ele continuou. É renunciar a toda autodependência. Agora eu já não dependo mais de mim, eu dependo é dele. É ele quem manda, é ele quem dá as ordens, é ele que dita com o que eu tenho que fazer. E eu gosto muito de Davi, quando Davi está em Ziclag, e chega a Ziclag sendo queimada. Alguém duvida se Deus dissesse para Davi, Davi não vai atrás da tua mulher, dos teus filhos, dos teus bens,
Se Davi iria, eu tenho convicção que se Deus dissesse não vai, Davi não iria. Porque ele estava disposto a servir o Senhor. É como Jó. Ele perdeu os seus filhos todos. Mas ele não blasfema, ele perdeu tudo. Mas ele não se levantou contra Deus. Por quê? Porque ele verdadeiramente, ele se entregou a Deus. E não são os homens que desistem de Jó. É Deus que dá o testemunho, antes mesmo que nós víssemos as coisas acontecer. Tu tem visto o meu servo Jó, homem fiel e justo? Uau! Olha Satanás, sempre acusador. Mas também, Senhor, dando tudo que tu deu para Jó. Tu deu um camelo do último ano para ele, um camelo turbinado, um turbo. Tu deu umas ovelhas que são as melhores, que têm o melhor leite. Sabe, tu deu navios que são mais rápidos dos mares, dos 7 mares, os melhores navios. Sendo assim, até eu era fiel para ti. Ele está, só não toca na vida, vai lá e faz o que tu quiser, menos na vida de Jó. Então, querido, quem está mandando em nós? É a vontade dele ou a minha vontade? Verdadeiramente nós estamos com a cruz que o Senhor nos entregou, ou nós fizemos uma cruz para nós, de uma cruz de isopor, uma cruz de TNT, sabe? Uma cruz de bambu, que é bem leve, né? Uma cruz, uma madeira assim, de uma forma da qual o Senhor não fez e não andou com ela. Porque como discípulos, queridos, nós temos que andar na pisada dele, na pegada de Jesus. Jesus fez isso, Jesus não fez. Querido, não tem como nós servirmos Jesus e fazer a minha vontade. Deixar a minha vontade reinar. Então não é Ele que está mandando em mim. E se não é Ele que está mandando em mim, é o meu eu, logo eu não sirvo nem a mim, nem Ele. Eu estou servindo o inimigo do Senhor. Então a gente precisa ter esse entendimento. E na carta de Paulo aos Romanos, no versículo 6, Paulo vai dizer alguma coisa que nós precisamos ouvir muito e meditar nela. Romanos 6, de 16 a 19. Romanos 6, 16 a 19. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servo? Olha só, Romanos 6, a partir de 16. Paulo está nos dizendo nesse texto, se nós somos servos do Senhor, nós somos entregues a Ele para servir, para obedecê-lo. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Nós estamos obedecendo a quem? Ao Senhor para a justiça ou do pecado para a morte? Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereçais agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então, queridos, negar a si mesmo é saber que eu estou fazendo a vontade dele e o que eu estou fazendo é para minha santificação. E é porque eu vou morar com ele. É porque ele foi preparar um lugar. E aquele que vai estar junto com ele, querido, precisa andar nos caminhos, nas pegadas que ele andou. Como diz aquele programa de televisão do R.R. Soares, né? Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Então, queridos, a quem nós estamos seguindo? E como nós estamos seguindo? Queridos, porque o inimigo pode nos enganar. Assim como ele enganou a Judas, ele pode nos enganar. E a gente precisa ter cuidado. Ele pode enganar, assim como enganou a Eva.
que sabia que não era para comer, e no meio do caminho nos enganou. Outra coisa, nós precisamos levar a nossa cruz. O evangelho, querido, não é um evangelho onde se carrega flores. Tem dia de flores, querido, mas as flores estão atadas na cruz. O discípulo, o verdadeiro discípulo, carrega uma cruz. E Jesus está dizendo que essa cruz tem cheiro de morte. E os hebreus sabiam bem que era isso. Os discípulos de Jesus sabiam que era isso. Por quê, pastor? Porque todo aquele que fazia a vontade de Deus, e Jesus está ali para fazer a vontade de Deus, para morrer em favor de pecadores, passavam pela cruz. E todo aquele que ia à cruz, ele mesmo carregava a sua cruz até o local onde ele fosse crucificado. Então Jesus está dizendo para eles: eu vou carregar a minha cruz até aquele lugar. E muitos de vocês vão ter que carregar a cruz de vocês. Não dá para a gente dar a cruz da gente para outro carregar. Cada um tem a sua e cada um carrega a sua. Como é que está a nossa cruz? Será que a nossa cruz está num canto empoeirado? Você tem caminhado com ela? E, querido, a cruz não é o nosso marido, não é a esposa, não é o filho, não é o trabalho, né? Uns que dizem que é cruz, que é karma, é o meu karma. Não, querido. A cruz é o instrumento de purificação. A cruz é o instrumento, querido, de igualdade, o que nos iguala a Cristo Jesus. A cruz é o símbolo do cristianismo, daquele que se humilha, que se nega para ser parecido com Jesus, para ganhar a liberdade. Na verdade, todo aquele que já ganhou a liberdade, porque no texto de Paulo que nós lemos, que diz que se você serve à sua carne, se serve à sua vontade, né? Então aquele que peca, ele é escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas aquele que se entregou a Jesus, então ele já está salvo. Mas ainda salvo, ou esse que é salvo, o primeiro presente que ele ganha, querido, é o seu nome escrito na vida, no livro da vida, mas também uma cruz. O pastor José tem uma cruz bonita. Né? Cada um de nós tem uma cruz bonita. E como é que você trata a sua cruz? Você tem zelado por ela, você tem cuidado dela, tem passado um óleo de peroba, de vez em quando você dá um verniz, né, para não dar cupim, ou você jogou ela lá naquele quartinho que ninguém entra, que a gente joga os bagulho velho e ela está lá. E a gente está desfilando lindo, leve, solto por aí, sem cruz. Ei, todo discípulo de Jesus tem uma cruz. Se você deixou ela em casa, querido, você que me ouve também, que já é discípulo de Jesus, se você deixou a sua cruz, então volte, vá lá, pegue ela, limpe ela, tire a poeira. Não lixe, porque você lixando, você pode diminuir o peso dela. Jesus fez na medida para você, só tire a poeira, passa um verniz e coloque o que Jesus fez lá na medida para você. Jesus guia, Jesus é o nosso guia e nos ensina pelo próprio exemplo. Precisamos estar perto, precisamos estar disposto a passar pela vergonha, pela humilhação, pelo escárnio, mas no final receber os benefícios de ter aceitado caminhar com uma cruz. No livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 13, nós temos algo para reforçar aquilo que nós estamos falando. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. Mas só permanecer, permanece aquele que está com a cruz, permanece aquele que tomou sua cruz, esse será salvo. E no final você vai entregar a cruz para ele vai estar a coroa da justiça, e aí a gente entra na vida eterna, por assim dizer. Mas aquele que teve uma vida, como Jesus teve uma vida de abnegação aqui, de responsabilidade, de obediência ao Pai. E isso às vezes é a nossa cruz, querido. Quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, e a nossa vontade não é a vontade do Pai. E quando eu deixo de fazer, quando eu desobedeço, eu deixei a minha cruz, eu não estou andando com a minha cruz. Vamos para o nosso último ponto. Seguir Jesus diariamente, não só por um tempo, uma temporada, um inverno, ou pelas necessidades,
Mas seguir a Jesus é diariamente, querido. Nesse texto no texto básico que nós estamos usando, ele está dizendo que seguir a Ele, tome a sua cruz e siga-me. Então não é só, é enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos caminhar com a nossa cruz. E um exemplo de alguém que caminhou, os apóstolos de Jesus. A gente vê Paulo escrevendo as suas cartas, Paulo preso, mas continua caminhando porque ele ainda não tinha se desvencilhado. O Senhor não tinha tomado a cruz de Paulo. A nossa cruz, ela só nos deixa quando chegar aquela hora que nós formos promovidos. Para onde nós vamos, nós não precisamos mais de cruz. Porque lá não tem um tentador. Porque lá não tem o inimigo das nossas almas. Paulo vai dizer em Gálatas, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem outro texto que diz que ele esmurra o corpo dele, para que ele não faça a vontade dele, para que a vontade dele não domine sobre ele. Então, querido, o servir Jesus, querido, e muita gente está se enganando, é só por uma temporada, é só porque eu estou precisando de uma cura, é só porque eu estou precisando pagar as contas, é só porque eu estou doente, estou com depressão, então eu vou para a casa do Senhor. Passou a depressão, as coisas calmaram, eu vou embora. Quem é discípulo não, Jesus. Quem é discípulo não larga a cruz. Quem é discípulo ainda que sofra, que passa dificuldade, mas ele caminha. Quem é discípulo não está apenas procurando prosperidade. Não. Discípulo está procurando andar como Jesus andou. Discípulo está procurando viver como Jesus viveu. E o Senhor Jesus nos ensinou a viver dessa forma. E Ele nos diz aqui, no livro de João, no capítulo 10, no verso 26 a 28. No livro de João, capítulo 10, 26 a 28. Cadê meu João 10? Isso. Diz o seguinte: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu vos conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Olha só, querido, aquele que permanece, aquele que toma a sua cruz, aquele que anda, aquele que segue Jesus, ele está dizendo que o inimigo não pode fazer nada por você, e só as que são ovelhas deles que permanecem com a cruz, só aquelas que são ovelhas deles permanecem no caminho, só as que são ovelhas deles passam por todo esse processo, mas sabendo por que estão passando, porque assim como ele passou, e nós somos a semelhança dele, porque somos filhos do Deus Altíssimo, e todo pai ensina o seu filho, a gente não abre mão da cruz, a gente não larga a cruz no canto, pelo contrário, nós caminhamos com ela, até o último dia, porque nós somos ovelhas, porque nós nos identificamos com ele, porque nós ouvimos a sua voz, porque nós reconhecemos o seu cheiro, porque uma ovelha, querido, ela tanto ouve a sua voz, como ela conhece o cheiro do seu pastor. Uma ovelha, um pastor, quando ele precisa se afastar das suas ovelhas, do seu aprisco, ele tem que levar a outra pessoa para andar, para as ovelhas conhecerem a voz daquele pastor, para as ovelhas sentir o cheiro daquele pastor, para que quando ele se ausentar, as ovelhas já estejam acostumadas com eles, e não saem debandadas, e não se percam. E as ovelhas do Senhor conhecem ele. E as ovelhas do Senhor, aqueles que seguem a Jesus, mas que seguem diariamente,
e até o fim das suas vidas. Eles não estão seguindo só por um tempo. Não, querido. A gente tem convicção que foi um chamado. Que o Senhor nos chamou por uma obra muito maior. E nós precisamos perceber como é que nós estamos nesse tempo de pandemia. Sabe, que nós ficamos em casa, que nós ficamos sem vir ao templo, que nós ficamos sem nos reunir nas nossas células, se ficamos sem nos reunir presencialmente, o corpo presente, conversando um com o outro, sentindo esse calor um do outro. Como é que nós estamos? Como é que está a sua cruz? Como é que está a sua caminhada? Será que você não saiu um pouquinho da rota, do caminho? O Senhor Jesus está nos chamando para que nós venhamos nos alinhar. Na verdade, essa palavra hoje é uma palavra de alinhamento para nossas vidas. É uma palavra de alinhamento para aquilo que nós estamos fazendo, como é que nós estamos, como é que estamos vivendo, o que estamos fazendo. É para que nós nos percebamos como estamos no reino. O que eu tenho feito? Verdadeiramente, eu tenho me identificado com as pegadas de Jesus, eu estou seguindo as pegadas de Jesus, eu estou fazendo o que o mestre fazia, ou que o mestre mandou que eu fizesse. O mestre mandou que eu fizesse o que os discípulos dele fazem, eu estou fazendo aquilo que ele disse para eles. Você tem caminhado com a sua cruz? Você tem negado a si mesmo, os seus desejos, as suas vontades? Querido, negar a nossa vontade, querido, é vir para um culto terça-feira, quando nós estamos com vontade de ficar em casa. Quantas vezes a gente tem que negar a vontade de abrir mão às vezes de um convite, da nossa carne querer ficar em casa, deitada, de assistir um filme, mas eu preciso me alimentar da palavra. Esse tempo é tempo de eu ler a palavra. Essa hora é hora de eu ir orar, porque eu tenho um compromisso de orar, de falar com o Senhor. Sabe quantas vezes alguém vai para alguns lugares que nos convidam, e às vezes a gente está com vontade de ir, mas nós nos comprometemos com o Senhor de fazer outras coisas. Como é que nós estamos? A gente tem negado o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos. Ou eles têm aflorado e a gente está dizendo, não, mas é assim mesmo. Não tem nada a ver. Todo mundo faz isso. A gente precisa saber se todo mundo que estão fazendo são discípulos. Porque quem não é discípulo, ele pode fazer, ele não é discípulo. Ele não vai se identificar com a cruz. A cruz é algo estranho para ele. A cruz é algo que ele não tem intimidade, que ele não tem conhecimento. Ele não está disposto a passar pela vergonha, não está disposto a passar pelas turbulências que um discípulo passa. Quando os discípulos, muitos chegaram aonde Jesus, perguntaram, Senhor, eu quero te seguir. O Senhor disse, olha, os reis têm seus palácios, as raposas os seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Fica logo sabendo que para onde a nossa vida como cristão, como discípulo, como aquele que vai semear a palavra, ela não vai ser fácil. Você não vai ter conforto. Você não vai ter um colchão todo dia fofadinho. Você vai ter que andar longas distâncias. Você vai ter que atravessar o mar. No meio do mar vai ter uma turbulência, vai vir um vendaval. Vocês vão apanhar da mão das lideranças religiosas daquele tempo. Eles vão escarnecer de vocês. Muitos de vocês serão presos, serão mortos. E essa era a cruz que Jesus falava. No nosso tempo, querido, nós, aqui no Brasil, não tem mais uma cruz. E aquela cruz era literal naquele tempo.
Porque muitos judeus eram mortos. O próprio Jesus e de todos os seus discípulos foram mortos pelos romanos, exceto João, que morreu na ilha de Patmos, bem velhinho. Mas nós temos uma cruz, querido. Hoje, o nosso diploma, os nossos bens. E muitos estão dentro do Evangelho, achando que estar dentro do Evangelho é tudo que eu tenho e eu já estou livre. Eu já não preciso mais fazer, porque isso foi só para eles. Não, querida, há uma cruz a ser carregada hoje. Há uma cruz para mim e para você. Há uma cruz. Nós precisamos negar a nossa vontade. Você se identifica com Jesus? Verdadeiramente, você se identifica com o cristianismo? Você se identifica com o chamado de Jesus? Você recebeu esse chamado verdadeiramente de coração? Se você recebeu, há uma cruz a ser carregada. E se a gente não tem carregado, é hora de a gente falar com Jesus, pedir perdão. Jesus, eu deixei a minha cruz lá em casa, ela está perdida, lá no sótão, né? Quem tem um sótão aí, está perdida lá no sótão, está perdida lá no almoxarifado, está perdido lá naquele cantinho, lá naquele quarto que a gente bota tudo que é bagulho. Mas Jesus, hoje o Senhor falou comigo, teu Espírito falou comigo, e eu vou chegar em casa, Jesus, eu vou pegar aquela cruz, e vou limpá-la, e nunca mais eu deixo ela, porque eu sei que eu sou teu discípulo, e eu estou seguindo as tuas pegadas, eu quero seguir fielmente as tuas pegadas e cumprir fielmente aquilo que tu me falou. Nós vamos cantar uma música. Enquanto nós estamos cantando essa música, vamos pedir para o Espírito Santo falar conosco, orar. Eu creio que ele está falando, que ele tem falado comigo bastante. Ele fala com gente assim que nem eu, gente. E enquanto isso, olhe ao Senhor e pergunte para ele: Senhor, como é que está a minha cruz? Eu não estou me enganando, achando que eu estou carregando cruz e estou carregando qualquer outra coisa. Jesus não mandou a gente carregar fardo. Jesus mandou a gente carregar a cruz. Se você está com fardo e achando que está com cruz, o fardo é para entregar para ele. Mas a cruz é sua. O fardo é dele. E a cruz é sua e é minha. Amém? Vamos adorar o Senhor e vamos orar. Esse lugar é no Senhor. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar
Amém, querido? Vamos orar. Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti. Senhor, e se nós temos errado, se nós temos aberto mão da nossa cruz para fazer a nossa vontade, para fazer, Senhor, os nossos desejos, Senhor, a nossa concupiscência, nesta hora nós Te pedimos perdão, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos retornar, Senhor. Nós queremos voltar. Nós queremos tomar a nossa cruz e seguir, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Antes, papai, nós somos daqueles que prosseguem, Senhor, para o soberano alvo, para diante do Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, aqueles que estão abatidos, que estão desmotivados, Senhor, que o Senhor venha nos alavancar, nos fortalecer, motivar o nosso coração, que Teu Espírito Santo venha ministrar em nós, papai, alegria e novidade de vida, que a Tua palavra, Senhor, venha arrancar toda tristeza, Senhor, toda dor, papai, que está em nosso coração, que nós possamos ser restaurados, renovados, revigorados, meu Pai, para Te servir, possamos, Senhor, caminhar, olhar para o autor e consumador, Senhor, da nossa fé, olhar para aquele, Senhor, que em tudo, Senhor, carregou a sua cruz, mas não, Senhor, saiu do propósito de Deus, que nós possamos entender o nosso propósito como discípulos do Senhor. Se nós oramos a Ti e Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor.